Amém. Agora nós vamos para a palavra do Senhor. E eu já quero convidá-los para abrir as vossas Bíblias no quinto livro da Bíblia, que é o Deuteronômio. Quinto livro da Bíblia, no capítulo de número 1, a partir do verso de número 26, leremos até o 33. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 1, verso de número 26 ao 33, que nos diz o seguinte: porém, vós não quisestes subir. Antes de continuar a leitura, deixa eu só dar o contexto aqui. Capítulo 1, Moisés está fazendo aí um apanhado de toda a trajetória do povo de Deus. E esses versículos que nós vamos ler vai retratar, tá? A desobediência do povo de Deus após a saída do cativeiro. Então ele está novamente trazendo à memória ao povo de Israel o que aconteceu com eles lá. Ele faz esse registro, Deuteronômio, né? Porque é um registro novamente da lei. Levíticos é o que registra a lei de Moisés, e tem Êxodo, enfim, desde diante. E aqui nós temos Moisés novamente trazendo à memória ao povo o que eles fizeram, a reação deles diante das promessas de Deus. Vamos lá. Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandamento do Senhor vosso Deus, e murmurastes nas vossas tendas, e dissestes: porquanto o Senhor nos aborrece, nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. E também vimos ali os filhos dos gigantes. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais. O Senhor, o vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele por vós pelejará, conforme a tudo o que fez convosco, diante dos vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde viste que o Senhor teu Deus nele te levou, como um homem leva seu filho por todo o caminho que andastes, até chegardes a este lugar. Mas nem por isso crestes ao Senhor o vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos achar o lugar aonde vós deveríeis acampar de noite, para vos mostrar o caminho por onde haveis de andar de dia na nuvem. Amém? Esse aqui é um relato de Moisés, trazendo a memória do povo a incredulidade estampada, misturada com medo, mesmo diante das promessas de Deus. E o fato de que Moisés diz: vocês esqueceram que Deus tirou vocês do Egito.
O verso 30 diz: o Senhor vosso Deus que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, conforme tudo que fez convosco, diante dos vossos olhos no Egito, conforme tudo que fez conosco. Gente, esse versículo aqui, 30, retrata, está fazendo alusão a como Deus tirou Israel do cativeiro, utilizando as 10 pragas, que foram letal e conclusivo para que o Senhor não só tirasse, se sobressaísse sobre os deuses do Egito e mostrasse a soberania de Deus sobre todos os deuses. Não existe o Senhor além do nosso Deus. Então Israel saiu dali vitorioso diante do Mar Vermelho. Mais um desafio, entraram em desespero, choraram, mas então Moisés clamou ao Senhor, e a resposta de Deus para aquele povo foi: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. E ali o Senhor obrou um grande milagre, abrindo o Mar Vermelho, o povo passou a pé enxuto, e os inimigos de Deus, quando seguiram atrás de Moisés e o povo de Israel, a Bíblia diz que aquele povo foi destruído pelas águas. Todas essas coisas que aconteceram não foi suficiente. Escuta bem. Não foi suficiente para incultar, para imprimir, para deixar claro que o Senhor estaria com eles por toda a jornada, porque quem prometeu é fiel. Deus disse que eles iriam para uma terra que brotaria leite e mel. Era uma alusão a dizer que a terra era boa, era frutífera, uma terra espaçosa, deleitosa. Esse Deus houvera permeado Israel com um monte de promessa, mas o verso 30 diz que eles esqueceram. E Moisés diz: conforme os vossos olhos viram. Eles foram. O que significa isso, igreja presente aqui, você que me acompanha? Que aquele povo foi testemunha ocular dos milagres espantosos de Yahvé e Yeshua HaMashiach. Eles viram. Isso implica numa coisa para mim e para você que está aqui sentadinho aqui, que nem sempre manifestação de milagre é resultado de conversão de coração. Nem sempre manifestação da glória de Deus através de poder é de fato algo significativo para mudar coração. Eles viram, mas não se transformaram. E aí eles nesse contexto manifestaram medo. E é o tema de hoje. Medo. E medo é um problema, sim ou não? Medo é um problema. Sabe que na Bíblia está escrito mais de 300 vezes: não temas. Mais de 300 vezes, 365 vezes está escrito não temas. Um não temas para cada dia. E o que isso quer nos dizer? Quer nos dizer que Deus está conosco. Não temas. Não tenha medo. É isso que significa. Toda vez que você lê, Deus está dizendo para o seu povo, Deus está dizendo: não tenha medo. Mas o medo ainda se constitui um problema, e a gente precisa vencer. É claro que Deus sabe, amados, que o medo, além de roubar o potencial da nossa vida, da sua vida, ele arranca de você o potencial de vida. Ele acaba lhe subjugando. Ele lhe subjuga.
e joga você num cantinho de parede, num quartinho escuro, você fica ali, e você não consegue tomar atitudes que deveriam tomar, por causa do medo, tá? É como disse um psiquiatra cristão, Paul Tourney. Paul Tourney diz o seguinte: o medo também nos força a reverenciar. Eu achei interessante essa colocação dele. Reverenciar é você se, já viu alguém reverenciando a Deus? Vamos adorar. É a mesma coisa de reverenciar e se prostrar. No Novo Testamento existe uma palavra para isso, é prosconeos. Prostrar-se por completo, dobrar-se ao total. É reverenciar. Então o medo, no sentido de reverência, ele se inclina a objetos, a pessoas, a temores. Tem pessoas que têm medo de outras pessoas que chega a reverencia. Não pode ouvir a voz, lá vem fulano. É ou não é verdade, gente? Lá vem um patrão, vixe, tem um medo medonho. Isso é medo, ok? Às vezes, pastor deu um exemplo de objetos. Ai, meu carro, eu não posso perder meu carro. No dia que eu perder, medo. No dia que eu perder meu carro, meu celular, pelo amor de Deus, ai meu Deus, ai que medo, quase queimou meu celular, quase caiu na praia, quase não sei o que. São medos. Eu estou ilustrando para você entender. Isso subjuga a pessoa, está entendendo ou não? Subjuga o indivíduo, que acaba não conseguindo sobreviver fora dessa realidade, e às vezes temores, e os temores são os piores, né? Ele nos faz paralisar. O medo nos faz de alguma forma adorar, reverenciar coisas ou pessoas que nós tememos, como eu falei aqui. O medo nos governa, ou para o bem, ou para o mal. Ok? Veja só. Em Êxodo 20, eu quero ler com você, vou lá as referências e vou ler com você. Êxodo 20, por favor, gente, se for mais rápido aí, porque não vai dar tempo de eu estar aqui procurando, paginando não. Então, bota aí, Êxodo 20. Vamos aqui que é mais rápido, a gente ganha tempo. E disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, olha só, a fim de que não pequeis. Moisés disse ao povo: não tenham medo. Ora, a manifestação lá no Monte Horebe foi fogo, relâmpago, monte se tremendo, animal que morreu de frente da glória de Deus, fumaça. Deus se manifestou no monte. E o que aconteceu, irmãos? Eles tiveram medo, de modo que eles disseram assim: Moisés, não queremos falar com Deus, nós estamos cagados de medo. Fala tu por nós, Moisés. Ou seja, o medo paralisa. Eles tiveram tanto medo, tanto temor, que eles não conseguiram entrar na presença de Deus, por medo, irmãos. Ok? Diga glórias a Jesus, diga glória a Deus. Então o medo nos acompanha. Diga, o medo nos acompanha. O medo nos acompanha e nos governa desde a mais tenra idade. Desde quando nós somos crianças, o medo vem nos acompanhando. Ok? Veja só, existem muitas maneiras de você manifestar medo. Medo da separação dos pais, medo de monstros. Quem não tinha medo aqui da loura do banheiro? Desde criança, né? A gente tinha medo. Eu morria de medo de ir no banheiro. Mãe, vai mais eu, a loura do banheiro. A loura é tu, mãe. Graças a Deus está comigo. Mula sem cabeça.
Quem tinha medo da mula sem cabeça? Normalmente, meu tio dizia assim: entra para dentro, que senão daqui a pouco passa a mula sem cabeça e carrega. Ô, meu irmão. Então esses medos, né, da nossa infância fazem parte de um folclore que construiu o medo no nosso ser. Medo de fantasma, tem gente que tem medo de fantasma. Medo de demônio. Medo de assombração. Medo de estranhos. Nós crescemos tendo medo. Aí também tem aquela outra questão, né? Tem gente que tem medo de pobreza. Deus me livre eu voltar a ser pobre de novo, né? Tem gente que tem medo de ser, tem medo, esse tipo de medo, medo de gente. Algumas pessoas têm medo de crítica. Estão falando de mim, então não vou nem sair hoje. Ai, falaram do meu vestido. Ai, o meu sapato. São medos. Pessoas têm medo do que as outras podem dizer a seu respeito. Eu tenho uma cultura na minha casa. Eu ensino meus filhos aqui: a gente escute e faça um filtro. Porque se você ouvir tudo que dizem ao seu respeito, você não vai viver. Infelizmente. Então tem pessoas que têm medo de crítica. E tem pessoas que criticam com maldade, mas até aqueles que criticam-nos com maldade, precisamos ter a maturidade para processar isso e ter vantagem naquilo que estão falando de nós. Precisamos fazer da crítica destrutiva uma escada para chegar mais longe, porque senão isso pode transformar-se num medo, paralisar você, e você vai ficar num cantinho ali, não vai viver tua vida. Tem gente que tem medo de animais ou insetos, medo de barata. Quem tem medo de barata aqui? Mamassa, você tem medo de barata, hein, mamassa? Bichinha tão abençoada, aquela bichinha, rapaz. É só virar elas assim de cabeça para baixo, elas não carro bacana nenhum mais. Mas é verdade, algumas pessoas têm medo de barata, outros medo de escorpião, medo de cobra. Eu morro de medo de cobra. Ok? São medos. Eu estou dando vários exemplos porque a gente vai conseguir continuar falando aqui desse tema tão abençoado, tá? Outros têm medo de altura, medo de elevador, medo de lugar fechado, tem claustrofobia. Fechou ali, abre, escuro. Tem medo, eu sou uma delas. Mas eu não tenho medo de altura. Eu não tenho medo de altura. O pastor Marconi já tem medo de altura. E é porque eu caí de um cajueiro de mais de 5 metros, embolando. Quase quebra meu pescoço aqui nas aventuras da minha vida. Mas os meninos aqui da rua atrás de caju. Subi num pé tão alto, quando cheguei numa galha fina, ela quebrou. Pra eu vim. Antes de chegar no chão, me agarrei numa galha. A galha quebrou comigo e amorteceu a minha queda, senão eu tinha morrido, eu não era nem pai. Por causa do propósito, né? Mas nem isso tirou o medo de altura de mim. Bom, outras pessoas têm medo de compromisso. Namora, e quando chega a hora de casar, de noivar, não estou preparado, eu tenho medo. Ai, porque não estou pronto ainda. Ninguém nasce pronto, filho. Ninguém é pai pronto, ninguém é mãe pronto, ninguém é médico pronto. Concordam comigo?
Ninguém é motorista pronto. Um dia você tem que pegar o carro, tem que bater algumas vezes, tem que errar algumas coisas. A gente tem que aprender, mas tem gente que tem medo de assumir compromissos, medo de lugares cheios, né? Gente que não pode ver uma multidão, que já logo fica petrificada. Já outros têm medo de lugares vazios. Enfim, o medo está presente na vida das pessoas. O medo faz parte do ser humano. E, aliás, o medo é um dispositivo, na verdade, que o próprio Deus colocou na gente, na nossa psique. Tem uma função o medo para a gente, ela tem uma função. É necessário o medo, porque senão todo mundo era afoito, né? Os afoitos sempre morrem, né? Mas o medo paralisa você em algum momento. Esse é o medo benéfico, que faz com que você não siga porque você está fronte a um perigo. Então o medo é um dispositivo que te alerta do perigo também. Aí tem um medo negativo, que é aquele que nós vamos tratar mais adiante, tá? Existem no mínimo aí 200 tipos de fobias, de medos, compilados por especialistas, psiquiatras, psicólogos, pessoas que estudam. Tem 200 tipos de fobia que as pessoas sofrem, tá? E realmente não existe sensação de que se compare às garras geladas do medo. Não existe uma sensação como essa. Quando de súbito somos tomados pelo medo, o corpo todo congela, ficamos paralisados. Quem não passou por um assalto aqui à mão armada? Quem não já que quase foi atropelado por uma fininha de um ônibus? Aí nós temos aquela velho ditado, né? Nasceu de novo. Ô Jesus. Aí o medo vem e você fica paralisado até para dar o próximo passo para sair da situação. Ok? Então, é horrível, é fato. Mas ter medo, no entanto, não é todo de ruim, porque Deus atribuiu o medo para que nós usássemos com sabedoria para nos proteger dos perigos inesperados. Se não fosse assim, todo mundo estava colocando Deus à prova aí à torto e à direita. Jesus disse que aquele lugar ali, ele é muito perigoso, mas eu confio em ti, vou entrar ali e o Senhor manda seus anjos. Aí de repente vem uma bala, não sei de onde, mata. Não já está sabendo que por ali é perigoso? Por que você não evita? Sabe que andar de cabeça baixa, só olhando para o celular no meio da rua, você não está chamando o dono para buscar o seu celular? Aí na hora dá um medo, né? Então a gente precisa tomar algumas cautelas, que isso é embutido naturalmente em nós. Olha só o que aqui, põe aí, Janilson, Provérbios, capítulo 1, verso 7 vai nos dizer. Provérbios 7, verso de número 1, quero ler com você. Meu filho, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti. É 1:7. Se colocou 7:1. O temor do Senhor, pronto. Eu estava achando estranho. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento ou sabedoria. Os loucos, o que eles fazem? Eles desprezam a sabedoria e a instrução. Bom, se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, somente os loucos vão ignorar. E o que é isso? Se você teme a Deus, certamente você não vai praticar coisas que estão em confronto com a vontade dele. Deu para entender aqui? Isto é o temor do Senhor. Não é medo de Deus como os israelitas tiveram lá no capítulo 20 de Êxodo 20. Não é esse medo ali. Mas é para justamente gerar no nosso coração a confiança necessária, o amor necessário,
em Deus, de modo a confiar nos seus cuidados paternos. E quando nós tememos, amamos, respeitamos a Deus, nós cuidamos em obedecer os princípios da palavra, a fim de que os medos não se assenhoriem do meu coração. Há o medo que muitos ainda têm, medo da morte. Por quê? Quando nós temos medo da morte, é um fator natural, né? É uma experiência que nunca alguém aqui já teve, ou alguém já morreu aqui e voltou. É claro que não, né? Mas, se alguém chegar, como a Jusileide falou, e disser assim, ó, você tem 10 dias de vida, você fica com medo, você vai morrer. E agora? É por essa razão que a gente precisa ter o temor do Senhor no coração. Confiar nas promessas, porque tem várias promessas. Uma delas, Jesus disse, quem crê em mim, ainda que esteja morto, vai fazer o quê? Viverá. Então Jesus não vê quem morre fisicamente e crê nele como alguém que morreu. É alguém que passou da vida para a vida. É alguém que passou, vou repetir para você entender. É alguém que passou da vida para a vida. Mas pastor, não morreu? Morreu. O físico morreu. O físico vai ali ser guardado pela terra. Então muitas pessoas têm medo, porque acham que a existência humana só se restringe a esta terra. E é por isso, queridos, ó, você olha para cá, vou pegar um gancho que não está aqui. É por isso que muitas pessoas fazem de tudo para viver o melhor desta vida, porque elas não têm certeza da vida após a morte. Então elas dizem, eu vou viver o melhor porque eu não sei. E na verdade não é assim. Nós somos contemplados com a salvação, não pelas nossas obras, não porque você é bonito, não porque você faz alguma coisa na igreja, não porque você tem boas obras, não, foi por pura graça, meu irmão. O nosso trabalho é confiar e descansar nele. Então quem morre, né? Porque assim, o fulano tem tanto pecado, será que vai para o céu? Meu irmão, se ele crer, já foi. E pode ser que tu não vá, porque tu vai achar que tu tem pecado, né? Bicho, errei demais. Essa é a beleza da graça, meus irmãos, amém? A beleza da graça reside aí, em não confiarmos nas nossas próprias obras, mas simplesmente no amor que restaura e justifica. É claro que nós sabemos que quem aceitou Jesus não pode viver mais ao seu próprio bel prazer, não pode, tem que andar segundo a lei da graça, que é a lei do amor, amém? Mas voltando para cá, o medo é algo que paralisa muitas pessoas, e existem tipos de medo que os especialistas chamam de fobia, resultante do desequilíbrio entre medo e fé. São fobias que as pessoas desenvolvem, e todas as vezes que tiramos os olhos da fé nas promessas de Deus, nós ficamos vulneráveis ao medo. Moisés deixou claro no texto que lemos no início. Olha só, ele disse, vocês contudo não quiseram, no versos 26 ao 32, eu vou só fazer aqui a alusão. Vocês contudo não quiseram tomar posse da terra, por quê? Vocês não confiaram
no Senhor. Vocês tiveram medo das circunstâncias. Vocês foram obliterados, paralisados diante das circunstâncias e dos inimigos. Vocês viram Deus fazer coisas maravilhosas, extraordinárias, diante dos olhos de vocês. E vocês agora, na altura do campeonato, estão negando com medo. Por quê? Porque eles desenvolveram fobias. Isso é muito terrível, não é, queridos? A pessoa que vem servindo a Deus, vem vencendo a adversidade. A gente tem que aprender uma coisa: o Deus que te livrou ontem, te livra hoje e te livrará amanhã. Correto? O Deus que abriu uma porta no passado, talvez não abrir agora, porque Ele está aguardando o momento correto. Então Ele faz você aguardar. O Deus que não respondeu, o Deus que respondeu no passado e talvez não tenha respondido agora, Ele está aguardando o momento correto. Porque nós temos que entender que Deus trabalha com maturidade. Às vezes nós não estamos prontos para receber determinadas coisas. Como um pai que é zeloso pelo seu filho. Qual de nós aqui vamos dar a chave do nosso carro para o nosso filho de 10 anos de idade? Por quê? Porque ele não tem maturidade. Ele pode entrar no carro, machucar outras pessoas. Ele não está habilitado para andar nas ruas. Ele não tem conhecimento necessário. Então um pai que se preza jamais vai dar um automóvel, por mais que ele saiba andar com 16, com 15, a um garoto que não é habilitado. O mesmo princípio se aplica a Deus conosco. Deus vai trabalhando conosco, vai nos aperfeiçoando, ok? Então, cada pessoa desenvolve algum tipo de fobia. Aliás, a cada 10 pessoas desenvolve algum tipo de fobia. 9 delas não são controladas por medos irracionais, mas ainda assim lutam contra as várias formas de medo e terror diante do futuro, de situações, de circunstâncias, de objetos, de animais, de pessoas, de lugares. Como combater isso? Eu escutei alguém na televisão essa semana dizer assim, foi numa reportagem ontem, a moça dizendo, nós estamos com medo. Ela era professora, né? E ela dizia, eu estou com medo. Eu tenho filhos para criar, eu tenho casa para cuidar, tenho contas para pagar, e como é que vai ser o amanhã? Medo. Fiquei vendo aquela reportagem, a mulher manifestando o seu medo, tá? Então como a gente pode combater? Como é que vamos buscar respostas para o nosso medo? Antes, porém, vejamos o que o medo é capaz de fazer, e porque ele é tão sério e pode ser tão nocivo e até mesmo se tornar pecaminoso em nossas vidas. Primeiro, o medo desrespeita o plano de Deus. Vou repetir: o medo, ele desrespeita o plano de Deus. No capítulo 1, bota aí João, de Deuteronômio, no verso 19 ao 21 a gente vai ler, para a gente abordar aqui. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que vistes, pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cardes Baneia. Então vos disse: chegados sois à montanha dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis aqui o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti.
Sobe, toma posse dela, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas, não te assustes. Amém? Diante desses versículos, o que nós encontramos, igreja? Encontramos promessas de Deus? Sim ou não? Encontramos um plano de Deus aí definido? Sim ou não, irmã? Sim. Porque Deus disse, vocês vão por este caminho. Deus deu uma rota, gente. Deus deixou claro o seu plano. Estava muito óbvio. Sigam por aqui. Andem por aqui. Vocês estão agora no Monte Horebe. E Deus está dizendo, tomem posse. Isso é plano de Deus para o povo. Então o que o medo faz? O medo desrespeita o plano de Deus. O medo faz com que a pessoa não siga o plano já pré-determinado, pré-ordenado por Deus. Então, mesmo depois de tudo que enfrentaram, que saíram vitoriosos do Egito, depois de tudo que enfrentaram e terem rompido no deserto, depois de vencer o exército de Faraó, as ondas do mar, Mar Vermelho, o desafio da jornada, os hebreus não conseguiram enfrentar o último obstáculo. Qual foi? O medo. Pode ser que você que está aqui me ouvindo, e você que me acompanha na casa, chegue ao limiar das promessas de Deus, mas nunca conseguirá desfrutá-las. Por quê? Porque você deixou o medo dominar a sua vida. Você até alcançou determinada bênção, mas não consegue usufruir plenamente, por causa do medo. O Senhor, irmãos, Ele tem planos maravilhosos para nós. O Senhor tem planos, e os planos de Deus sempre são perfeitos para cada um dos seus filhos. Ele não erra, irmãos. Quando a gente prega por aí, diz assim, ó, Deus tem um plano, nós não estamos falando nada errado. Deus tem um plano na tua vida. Deus tem um plano na tua família. Deus tem um plano para você. Mas é claro, meus irmãos, que o plano de Deus é perfeito. O problema é o medo que nós temos de seguir esse plano. Tá? Então, vamos ver o que 2 Timóteo 1,7 vai nos dizer acerca do medo. O que 2 Timóteo vai nos dizer? Veja só, bota aí, Janilson. Eu quero ler com você, para a gente ver uma receita muito prática que Paulo dá para Timóteo. Paulo, é o verso 7. Porque Deus não nos deu o quê? Vamos ler aqui, gente, ó. Aqui, ó, na telinha. Vamos lá. Porque Deus não nos deu. Deus não nos deu um espírito de quê? Mas de quê? De amor e de moderação. Então quem tem o Espírito de Deus tem que ter temor, fortaleza, amor, moderação. Ser moderado, né? Uma pessoa zen. Queridos, essa receita de Paulo para Timóteo é tremenda. Deus não nos deu um espírito de medo. O Senhor nos deu um espírito de fortaleza, um espírito de temor no Senhor, de amor. Significa dizer que nós não podemos, por causa do medo, desrespeitar o plano dele para a nossa vida.
por causa de medos. Medos tiram de você sonhos, objetivos. Quem não está disposto a encarar a vida e vencer os seus próprios medos, certamente vai fraquejar e fracassar na sua fé. Pessoas que não conseguiram desenvolver seu ministério porque tiveram medo. Não sei pregar, eu não sei, manda outro. Se lembra de Moisés quando o Senhor o chamou? Não, Senhor, escolhe outro. Primeiro que eu sou gago, não sei falar. Se preocupe não, quem fez a boca, fez a língua e as palavras. Essa é a grande verdade. Mas se eu não sei me expressar, não se preocupe. Ele foi dando um monte de desculpa por causa do medo. Mas ele era o cara que Deus tinha que usar ali. E Deus disse: é você mesmo, não se preocupe, eu vou enviar seu irmão com você. Ele vai ser a sua voz, e tu serás como Deus para Faraó. Eita Deus! E Moisés venceu, né, irmãos? No fim das contas, Moisés é que falava mais do que Arão já. Era Moisés que falava. Por quê? Porque Deus foi lapidando. Pessoas que chegam a fadar em seus fracassos por causa do medo. Irmão, o medo é um dispositivo, como eu falei. Errou uma vez, irmão, vence o medo, vai lá e faz de novo. Eu comecei a trabalhar no mercadinho São Luís muito cedo. Eu tinha 14 anos quando comecei a trabalhar. E aquela empresa foi muito abençoada, porque foi ali que Deus me deu a forma de eu me sustentar por muitos anos. Eu me lembro que quando me apareceu uma oportunidade de sair de um cargo para o outro, eu tive medo. E os meus colegas também tinham medo. Macho, não vamos não. Olha a conversa de jovem para jovem. Macho, não vamos não. Vamos ficar por aqui mesmo, macho. Vai que a gente passa para esse cargo aí e lá a nossa cabeça é pedida fora, né? Aí eu vim para casa, pensei e disse: não, aqui é bom porque eu ganho minha gorjetinha, mas eu vou enfrentar, seja o que Deus quiser, Senhor. E aceitei. E eu fui para o caixa. Sabe o que aconteceu? Aquilo que eles disseram comigo aconteceu com eles, porque o programa dos embaladores se acabou. E a empresa estava dizendo assim: vamos aproveitar aqueles que são bons funcionários aqui e vamos colocar na empresa. Olha aí, meu irmão. Se eu tivesse tido medo, eu tinha perdido a oportunidade. E logo trabalhar com aquelas máquinas antigas, que não eram tão modernas como hoje, que você tinha que dar troco de cabeça. Esses meninos não sabem dar troco de cabeça nem aqui nem na China. Tudo é hoje no celular. Mas naquela época era uma máquinazinha que a gente rodava a manivelazinha assim, aí fazia tic, 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 tic. Tic, tic, tic. Aí quando terminava, a gente dizia o valor para o cliente: deu tanto. Aí o cliente dava o valor, aí a gente tinha que dar troco de cabeça, de trás para frente. 128, aí eu pegava o R$2, 130. Mais 10, 140, se tivesse dado 150, 150, e dava para lá. Era assim que a gente dava. E trabalhei vários anos, meu caixa nunca deu errado, para a glória de Deus. Se eu tivesse tido medo, irmãos, tinha perdido a oportunidade. Muita gente perde a oportunidade por medo. Então, a palavra de Deus está dizendo que o Senhor não nos deu um espírito de medo, um espírito de temor no Senhor. Em outro versículo diz que o Senhor nos deu um espírito de ousadia.
Você sabe o que é um espírito de ousadia? Olha para cá, é um espírito que pega aquela pessoa mais tímida na igreja e levanta ela com poder e autoridade no meio da igreja pregando. Você olha para ele assim, rapaz, esse menino bem caladinho no canto aí agora, o que aconteceu com ele? O espírito pegou ele, que não tem medo de falar. Então, o poder nos faz avançar diante das incertezas. O poder do amor, da ousadia. A Bíblia diz que o amor lança fora todo o medo. Isso gera equilíbrio. Não nos deixa ocupar a mente com coisas irracionais, com coisas falsas, impossíveis de acontecer. Deus tem planos maravilhosos para mim e para você, em especial a glorificação no céu. Não deixe, pois, que o medo faça com que você desrespeite o plano de Deus. De repente Deus tem um projeto para o meu filho Misael, vai levar lá para São Paulo, põe especialização. Se ele tiver medo, não vou não, aqui eu estou debaixo das asas do meu pai, ele paga minhas contas ainda, aqui eu tenho tudo, não sei o que. De repente você passa na faculdade para medicina e passou lá no outro estado, não conhece ninguém. Eu tenho medo de enfrentar. Não, vou tentar aqui. Estão entendendo ou não? Nós temos que vencer. Os planos de Deus são sempre melhores. Sabe por quê? Porque aquele que começou a boa obra vai completar até o dia de Cristo. Quem começou a boa obra em você não vai deixar pela metade. Deixa eu abrir um parênteses bem rapidinho aqui para falar do meu pai. Meu pai aceitou Jesus no mesmo ano que eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus em novembro, mais ou menos no mês de dezembro, e o papai estava passando uma crise financeira, bebendo muito. E eu estava trabalhando no São Luís, e de repente ele bateu aqui na porta, o irmão Marcondes, né? O irmão Marcondes, pedindo uma ajuda ao irmão Marcondes, uma oração ao irmão Marcondes. O irmão Marcondes pegou meu pai e colocou ele dentro do seu carro. Era um Voyagezinho daqueles quadrados azul, da cor dessas cadeiras, bem zelosozinho, de 4 marchas, viu, Isaías? Estacou para o Eusébio com meu pai. E deu 5 horas e nada, e 6 horas. De repente meu pai volta. O irmão Marcondes levou o meu pai bêbado. O papai chegou lúcido. Eu perguntei o que havia acontecido, e o pastor Marcondes tinha dito: seu pai foi atendido pelos pastores, ouviu os conselhos, oramos por ele e ele aceitou Jesus. Daquele dia em diante, meu pai, que era um alcoólatra de mais de 30 anos, nunca mais eu vi meu pai bebendo novamente, até o fim da sua vida. Só que o papai não continuou na sua jornada de fé. Ele parou de beber, continuou fumando, crendo no Senhor e o convidando. Papai nunca vinha, nunca tinha tempo. Foi quando o câncer chegou. E quando o câncer veio, aí eu ilustro dizendo assim: chegou a hora de Deus fazer o resto da obra. Meu pai se converteu de verdade, largou fora o vício e foi transformado. Enfrentou como um guerreiro aquele câncer. Ele foi guerreiro até o último dia. E eu nunca vi meu pai reclamando. Eu vi meu pai só gemendo por causa das dores, porque eram intensas. Mas nunca vi meu pai gritando, dizendo assim: ah, meu Deus,
por que o Senhor não me leva? Eu vi meu pai sempre tirando prosa, ele era prosador. E foi lindo o que Deus fez na vida do meu pai. Ele completou a obra e levou para o céu. Foi lindo o que o meu Deus fez na vida do meu pai. Nada daquilo que o médico... E tinha toda a possibilidade de acontecer o que o médico tinha dito. Disse que ele ia morrer colocando sangue pela traqueia. Ele ia morrer sufocado. E nem foi isso que aconteceu. Deus veio buscá-lo. Porque ele morreu nos meus braços. Eu pude pedir a bênção e dizer: papai, vá ao encontro do seu Criador, porque daqui a pouco nós estamos chegando. Então, amados, vencer os medos da gente é algo que precisamos colocar em pauta, olhando para as promessas do Senhor. Agarre-se às promessas de Deus, conquiste sua salvação através das promessas. Não deixe de olhar, não deixe de crer que Deus vai salvar a sua família. Não deixe de crer que o Senhor vai salvar seu filho. Não deixe de acreditar que Deus vai pegar aquele filho trabalhoso que não te dá ouvidos. Deus vai pegar esse filho e vai transformar num pregador da palavra. Não deixe que os temores tire de você as promessas. Olha para o teu filho de uma forma diferente, ainda que ele esteja de outra maneira. Temos que nos agarrar às promessas. Quem tem promessa de Deus é vitorioso. Temos que nos agarrar às promessas. Romanos 8,15, João Nilson. Romanos 8,15. Porque não recebestes o quê? O Espírito de... Mas... Abba, Pai. Segura aí, viu, Júnior? Tira não. Ó, porque não recebestes o espírito de escravidão. Era o espírito que estava neste povo que saiu do Egito. Espírito de quê? De escravidão, mentalidade de escravo. O escravo está escravizado, ele não faz o que quer, ele faz aquilo que lhe escravizou fazer. Se ele é escravo do pecado, ele é escravo do pecado. Se ele é escravo do cigarro, ele é escravo do cigarro. Se ele é escravo da bebida, ele é escravo da bebida. Se ele é escravo da pornografia, ele é escravo da pornografia. Se ele é escravo das drogas, assim por diante, a gente vai vendo que as pessoas se escravizam e elas vivem em função da escravidão delas. Então a palavra de Deus está dizendo o que aí? Não recebemos um espírito de escravidão, para outra vez viverdes em temor. Olha que profundidade. Quem está em Deus, em Cristo, não pode se equiparar, se comparar, equivaler, está na condição de alguém que nunca recebeu o Espírito de Cristo. Não pode viver na mesma condição. Mas ele está dizendo que nós recebemos o Espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Somente filhos podem suplicar o Pai. O Espírito de Deus está em nós, é o selo, é a garantia da nossa salvação. Sabe quando? Olha para cá, deixa eu dar aqui rapidinho uma explanação de um assunto. Quando Cristo foi, ele disse que voltaria.
E ele deixou um penhor. O que é um penhor? É uma garantia de que ele retornaria. E o penhor que ele deixou foi o seu espírito. Então todo servo de Deus tem um espírito sobre sua vida fluindo. Ok? Precisa estar dentro, porque o Espírito de Deus faz a gente fazer, sabe o que, irmãos? Ter noção da nossa fé. A gente sabe quando está fraco, precisa buscar Deus. A gente sabe quando alguma coisa que estamos fazendo é errado. O Espírito Santo alerta a gente. É uma válvulazinha, ó, não vai por aí não. Cara, tu deixa de fazer isso aí vai te tirar da presença de Deus. O Espírito nos alerta quantas coisas que erramos, quando brigamos com alguém, quando falamos fora do tom, quando fazemos alguma coisa. Por quê, meus irmãos? Está aí, ó. Porque recebeste o Espírito de adoção de filhos. O Espírito está em você. E é por essa razão que quando você erra, você sente um amargo, se sente mal. Ai, pastor, estou tão mal. Eu acompanho uma irmã até hoje. E ela sempre dizia assim: pastor, eu não sou digna. Eu não vou para a igreja não. Hoje é Santa Ceia, pastor. Eu disse: venha, minha irmã. Não vou não, pequei contra o Senhor. Ele disse: tu está na melhor condição, mulher. Venha. Ela não entendia que aquela consciência que ela tinha de errado era Deus insistindo com ela. E teve um dia que eu sentei e dei um estudo para ela entender aquilo. Se somos filhos, logo não somos bastardos. Somente o filho é capaz de falar com o pai, e o pai, como pai, vai repreender o filho que ama. Vai chamar, o Espírito Santo vai estar ali, pelo qual clamamos. Então esse Espírito que nós recebemos de Deus não é um espírito de temor que nos cause medo. O medo nocivo faz você fazer o quê? Ir contra o plano de Deus para a nossa vida. Você nunca vai usufruir 100% do plano de Deus. Ok? Então aqui a gente já sabe que nós não estamos sós. Você não está só, Deus o Pai está com você. O Espírito de Deus não é um espírito de medo, mas é de poder, de amor e de equilíbrio. Não permita, irmãos, que o medo desrespeite os planos de Deus para a sua vida. Sempre tenha fé, coragem e confiança na palavra do Senhor. Segunda coisa é que o medo distorce o propósito de Deus. Nós estamos vendo aqui o que causa o medo na vida da pessoa. Faz você desrespeitar os planos de Deus para a sua vida. Segundo, faz você distorcer o propósito. O medo tem ação bem previsível, ele distorce a nossa visão, rouba-nos a perspectiva. Veja o que Moisés diz ao resumir a atitude do povo de Deus ante a face do medo. Bota aí Deuteronômio capítulo 1, verso 27, João. Olha o que ele vai dizer: e murmuraste nas vossas tendas e disseste: porquanto o Senhor nos odeia, nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus, para destruir-nos. A visão deles estava completamente equivocada. Eles distorceram ou não? Sim ou não? Porque nós lemos aqui ainda nesta noite que Deus disse: vá por aqui pelo deserto. Quando vocês chegarem diante de Cades Barneia, vocês vão estar diante de Horebe, a montanha. Vão e tomem posse
Tome posse de quê? Da montanha, da terra. Foi isso que Deus disse. O que foi que eles fizeram? O que foi que o medo fez que eles fizessem? Eles pegaram e distorceram tudo aquilo que Deus disse. É como você e eu ver uma história e os fatos, e você contar a história para alguém e a outra pessoa contar. Pode haver distorção. Sim ou não? Por isso nunca é bom você ouvir a história só de uma boca. Eu gosto sempre de ouvir de duas, eu aprendi isso. Mesmo a pessoa que esteja com a justiça nas mãos. Ah, é? Quem é que estava na história? Fulano, deixa eu ouvir aqui. Por quê? Porque pode haver uma distorção dos fatos, e foi o que aconteceu aqui. Eles murmuraram contra o Senhor, dizendo: olha, o Senhor na verdade nos odeia. Sabe por quê? Porque Ele tirou a gente de lá para nos matar aqui. Ah, pensou, e não foi isso que Deus tinha dito. Foi isso que Deus não suportou demais não, irmãos. Se ajuda uma pessoa, ajuda de todas as maneiras. A pessoa já fez o que já fez e aconteceu, e você ali todo o tempo, ali todo o tempo sustentando. Aí chega a hora que Deus vai fazer o quê? O Senhor irá corrigir. Deus vai corrigir. Então, o medo, ele distorce o propósito. Por quê? Porque o medo, ele revela o pior de nós. Quando a gente chega a negar o propósito, daqui a pouco nós estamos tirando o pior de nós. Quando nós atingimos esse tipo de medo, nós tentamos acusar, ofender, desconfiar, desrespeitar, reclamar, culpar, mentir, enfim, que já atingiu um nível absurdo. Tudo isso para proteger a nós mesmos. Uma mentira sempre prevalece sobre a outra. Ai, meu Deus, perdi minha filha. E agora? Agora nós vamos ter que arranjar um menino. A família não pode saber. Aí pegaram a mulher, mataram a mulher. Olha que tipo. Ela estava com medo do que a sua família podia pensar dela, porque todos sabiam que ela estava grávida. Cuidado, Nayana, quando você estiver andando por aí. Olho no gato e olho no peixe. Então ela, por medo, o que foi que eles fizeram? Convidaram uma amiga que estava grávida para um suposto fraude. E a moça foi assassinada, a criança foi tirada do seu ventre. Vocês estão vendo a consequência do medo, gente? A gente fica horrorizado, barbarizado com o fato. Mas isso teve uma origem. Tudo lá, porque a moça estava com medo do que a família iria pensar dela. E todo mundo se enrolou. A moça perdeu a vida. Primeiro ano de casamento. Primeiro filhinho. Meu Deus, gente, é horrível. Tudo isso para se proteger. Tudo isso para se proteger. Nós temos que admitir que estamos com medo e precisamos recobrar a fé nas promessas do Senhor, irmãos. O propósito de Deus não era aniquilar o povo hebreu. Nunca foi propósito de Deus exterminar seu povo. Mas era para dar-lhes uma promessa, uma terra. Claro que havia gigantes, que havia obstáculos, né? A vida não é feita de rosas. Eles tinham que lutar. Mas o maior gigante não estava lá em Canaã. O maior gigante estava com eles, dentro do coração deles. O medo.
Glória a Deus, irmãos. O maior gigante era o medo da alma deles. Vamos ver o relato de Números 13, versos 32 e 33. Bota aí, Janjão. Números 13, 32 e 33. Olha só. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome. Olha só o que estão dizendo os moradores. E todo o povo que ouviu nela, e todo o povo que vimos nela, são homens de grande estatura. Também vimos ali filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos, olha como é que eles se comparam, é eles se comparando, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Isso diz tudo. O medo fez derreter o coração desses homens. Eles vieram lá cagando de medo, irmão, com exceção de Josué e de Caleb. E ao chegar lá na presença de Moisés, mesmo trazendo do fruto da terra, aqueles homens lançaram terror. Eles, é tipo uma pandemia. Ninguém sai. Olha, se você sair, os gigantes vão matar. Ninguém sai. A pandemia do medo. Olha, se for, vai morrer todo mundo. E tu sabe que rádio peão é um negócio que roda ligeiro. E começaram a espalhar, irmãos. Viu? Algo terrível. Algo que fez com que o povo de Deus distorcesse o propósito do Senhor para as suas vidas. Em terceiro lugar, o medo desencoraja o povo de Deus, que é algo que contagia. Olha, não bote um medroso no seu grupo não, porque você vai ver o que vai acontecer. Se entrar um medroso, ele começa a passar. É contagiante. Ok? Quando alguém cede ao medo, essa pessoa transforma o mundo ao seu redor num ambiente desencorajador. Vamos ver isso em Deuteronômio 1:28. Quando o medo toma conta do coração de alguém, tudo que está à sua volta ele transforma num ambiente de desastre. Está diante dos seus olhos. Olha só. Eles disseram: para onde nós subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes, fortificadas até os céus. Também vimos os filhos dos gigantes. Gente, 10. Gente, eu vou repetir, 10. Queridos irmãos, contaminaram quase 500 mil de pessoas. É mole? Irmão, saiu quase 6 mil. 6 mil, porque não saiu só Israel lá de dentro, não. Os arquivos históricos dizem que saiu Israel e todo o povo que era escravo do Egito. Todo mundo escravo. 10 foi capaz de fazer com que uma multidão derretesse diante dos obstáculos. E só 2 disseram: não é assim não, gente. Pessoal, calma, não é assim não, gente. Se o Senhor se agradar de nós, o que é que Josué e Caleb estavam dizendo? Se Deus vê fé no nosso coração, não interessa o tamanho do gigante, ele vai cair por terra. Era isso que ele estava dizendo, né? Mas o medo, queridos irmãos, desencorajou o povo de Deus, tá? Por quê? Porque ele esgota as forças, ele nos usa para exaurir a vitalidade das pessoas que amamos e que estão ao nosso redor. De repente a pessoa está tão animada para fazer alguma coisa, né? De repente você taca amigo na pessoa. Vai dar certo não sei o quê.
Aí começa a injetar. Não faz isso não. Veja que impressionante. 12 espias, 10 voltaram com um relatório negativo, e esses 10 contaminaram a nação inteira. As esperanças e os sonhos dourados dos hebreus na terra, na segurança, no novo começo, ficaram arruinados durante anos pelo medo de se contagiarem por apenas 10 homens. É preciso você pensar. Gente, vamos aprender nessa noite. Aprenda a colocar uma peneira nos seus ouvidos. Antes de mais nada, antes de ouvir uma história, antes de ouvir alguém te desanimando, algum projeto da sua vida, não dê ouvido àquilo que faz parte do projeto de Deus para a sua vida. Macho, tu vai fazer esse curso aí para quê, hein, macho? Já tem muita gente fazendo esse curso aí não, macho. Faz não, macho. É mesmo, né, macho? Vou fazer não. Acho que não é para mim mesmo não, viu? É Deus te usando para mim. Olha o cabra rei, mano. Faz, filho. Te capacita, filho. Porque quando a gente se capacita, Deus guarda o lugar onde Ele vai colocar a gente. Amém? Quarto lugar. Estamos terminando, viu, gente? Já termina aqui mesmo, ó. O medo desconsidera as promessas de Deus. Você sabe o que é desconsiderar? Nayana manda para mim, vou pegar aqui a Nayana como exemplo. Nayana manda para mim um convite para um jantar. Ela vai e faz a melhor iguaria para me instalar. Até estou com saudade. E de repente, eu não compareço. Cadê o pastor? Cadê o meu pastor? Cadê o pastor? Poxa, eu desconsiderei alguém que com todo carinho me colocou na sua lista. Nem ao menos eu liguei e disse: Nayana, não prepara não vai dar tempo, eu estou aqui resolvendo isso. Deu para entender o que é desconsiderar? Foi chamado para um casamento, ou o cara colocou você na lista do... Porque casamento é assim, a gente não deve ficar chateado por alguém que não nos convidou. Eu sempre digo o seguinte: se me convidar, amém, se não me convidar, amém também. Não vou ficar triste nem chateado. Na verdade, eu vou ficar alegre, né? A gente tem que ter essa maturidade. Mas se alguém te convidou para algo, não desconsidere. E o que é desconsiderar nesse caso aqui das promessas? O que Deus estava pedindo ao povo era para tomar posse. Estou dando para vocês. Estão entendendo? Deus está dizendo: eu estou desapossando esses povos para dar a vocês esta terra. Não era nada sem procedência, era Deus guiando o povo para a promessa. Aliás, o convite de Deus era que eles seriam acompanhados por toda a jornada. Deus deu provas cabíveis, tangíveis, de que o Senhor estaria com eles. Bastava o povo fazer o quê? Olhar para trás. Ora, Deus mandou as pragas, matou o primogênito. Olha, Deus, diante do mar nós passamos com os pés enxutos. Tivemos sede aqui em Meribá. Ele usou o servo dele, abriu a rocha. Não bastava não, gente? Será que esse Deus não vai fazer alguma coisa por nós? Não, é claro. Bastava eles olhar para trás. Sabe, gente? Olha para a tua vida. Olha para a tua vida e o que foi que Deus fez lá no passado, que Ele não pode fazer nos dias de hoje por você também.
Olha para aquilo que Deus já te trouxe como vitórias e conquistas na sua vida. E por que você está paralisando agora por causa do medo? Por que você está paralisando agora por causa desse problema que está tentando sufocar a sua fé em Deus? O Deus que foi com você lá no passado, não vai ser no presente. Está tentando desistir do teu casamento, por quê? Está tentando desistir do teu emprego, por quê? Está tentando desistir da tua vida, por quê? Está tentando desistir do teu filho, por quê? Tira essa ladainha da boca. Eu não aguento mais. Eu não suporto mais não, irmão. Com Deus é vencer ou vencer. Não desista. Não desista. Deus está conosco. Deus está comigo. Deus está comigo. Gente, eu tinha um lema. Quando eu me converti no Mercadinho São Luís, que eu comecei a aprender a palavra. Irmãos, eu chegava no meu ambiente de trabalho, que era uma bênção. Eu era sem vergonha lá. Eu era sem vergonha. Pegava as meninas, iludia as bichinhas. E a Betinha aqui, sem saber de nada. Mas era um cara profissional. E quando Jesus me pegou, Jesus me alinhou de uma maneira, irmãos, de uma maneira, que quando eu chegava no meu ambiente de trabalho, eu colocava meus pés assim que eu chegava, e eu dizia: Jesus, este ambiente agora é teu. Eu oro neste momento, declarando que aonde a planta do meu pé pisar é terra santa. E tinha esse lema comigo todo dia quando eu chegava. E de fato, irmãos, acontecia, porque, olha para cá, aquilo que tu profetiza em fé, pode ter certeza, você vai colher. O que você está profetizando nessa boquinha de Jesus aí? A gente precisa profetizar em fé. Poxa, Deus tinha dado a terra para eles. Vamos tomar posse. Foi uma desonra, irmãos. Eles desconsideraram Deus. Deus estava dando para eles. É como se eles dissessem: não quero não, Deus. É muito bom, mas não quero. Bastava olhar para trás, certificar-se do cuidado de Deus e depois olhar para frente com fé nas promessas do Senhor. Mas o medo havia sido gigante demais para eles. O medo paralisou. O certo é que tinha gigantes também, irmãos. Mas o maior gigante do medo deles estava na alma, fazendo eles desconsiderar as promessas. Eu termino aqui. A gente viu hoje aqui, primeiro, o problema do medo. O que ele causa na pessoa? O medo desrespeita o plano de Deus. O medo distorce o propósito de Deus. O medo desencoraja o povo de Deus. O medo também desconsidera o plano de Deus. Esses são os problemas que o medo pode causar. E na semana que vem, nós vamos falar de como vencer este medo. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Diga comigo assim: o Senhor, diga com fé, o Senhor é o Deus da minha vida. Vamos dizer que nem Davi: não temerei, ainda que se acampe sobre mim um exército. Aleluia.
Davi disse no Salmo 23: ainda que eu desça ao vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Oh glória, eu creio nessa palavra. Vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Deus é bom em todo tempo, né, irmãos? Deus é maravilhoso. Pai, te agradecemos por esta palavra e pedimos ao Senhor a cada dia fortalecimento no teu Espírito. Paizinho, nos enche do teu Espírito Santo, que o teu Espírito Santo, Senhor Deus, seja o nosso companheiro ao sentar, ao deitar, ao amanhecer, ao anoitecer, nos guiando na jornada desta vida, lançando fora todo medo, fazendo a gente, meu Pai, a cada dia acreditar no teu propósito em nossa vida, meu Pai. Os teus planos são perfeitos, são maiores do que o nosso, e é por isso que eu te agradeço, porque sei que o Senhor está conduzindo o seu povo na jornada da vida, meu Pai. Muito obrigado pela igreja aqui presente, pela igreja que nos acompanha através da internet. Pai, que possamos ser edificados na presença do Senhor, e que o Senhor seja louvado em cada um dos teus filhos que aqui estão nessa noite, cada família representada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus os abençoe. Até quinta-feira, permitindo o Senhor, no nosso culto da vitória, e amanhã estamos lá